Pois é, pessoal, tudo bem? O Evangelho de Cristo, as boas novas de Deus, ela confronta pecado, ela confronta doutrina falsa, ela confronta heresias, né? Pois é, tem igreja aí que não gosta de pregar contra os falsos profetas, não. Tipo uma igreja aí presbiteriana mesmo. A presbiteriana é uma igreja que não gosta, diz que não pode falar mal de outra, não. Você entendeu? A igreja presbiteriana. Tipo essa igreja mesmo daqui de minha cidade mesmo. A igreja que eu congrego mesmo diz que não pode falar mal de outra igreja, não. Falar mal? Falar mal? Ninguém fala mal de igreja. Quem disse isso, que ninguém fala mal de igreja? A gente prega a palavra, a gente fala sobre a doutrina de Cristo. Você entendeu? Como não confrontar os pecados? Porque várias pessoas da igreja presbiteriana têm saído indo para heresias, tipo a Igreja Universal, que é uma grande heresia, uma grande mentira, para a Igreja Mundial. Por quê? Porque não tem conhecimento das pessoas, porque eles não sabem que lá não é uma igreja, é uma seita que só prega dinheiro, que só prega mentira. Você entendeu? Como que uma igreja não pode confrontar o pecado? Vai falar, falar do Evangelho de Cristo, tem que confrontar pecado, tem que confrontar religiosos, filhos de Satanás, próprio dentro da igreja. Por isso que a igreja anda no conforto, passa 4, 5 mil pessoas e as pessoas não se convertem. Por quê? Para passar a mão na cabeça de cristão dentro da igreja? Não quer pregar a palavra, meu irmão? Ó, vaza, vaza. Que a igreja tem que pregar contra falsas doutrinas. E as falsas doutrinas tem que saber quem é as falsas doutrinas. Essas teologias da prosperidade, essas igrejas de hereges. Você entendeu? Você entendeu? A igreja presbiteriana não é igreja bíblica, a igreja presbiteriana é igreja histórica. Que hoje não tem igreja bíblica hoje, infelizmente. Você entendeu? E os pastores, a regra da igreja não quer pregar, falar mal de igreja. Não vai falar mal, fala contra o povo não sabe o que é um espiritismo, o povo não sabe o que é o testemunho de Jeová, o povo não sabe o que é uma igreja falsa, não sabe o que é um falso profeta, não sabe o que é um bispo mentiroso. Você entendeu? Não sabe como é um bispo mentiroso, como tipo aquele bispo, aquele que fala na televisão mesmo, né? Você entendeu? Vários falsos profetas e a igreja não pode falar mal. Você entendeu? Infelizmente, essa é a história, falar mal, que está pregando a palavra confronta pecado. A Bíblia confronta pecado, como que você não vai falar das doutrinas falsas de Satanás? Como que você não vai falar? O bispo Bruno Leonardo, aquele falso, um bispo falso daquele. Até os pessoal da própria igreja, segue um herege daquele, um pau mandado daquele de Satanás, pregando grandes heresias, grandes campanhas mentirosas em óleo ungido. Onde tem na Bíblia, as pessoas querem fazer o que não tem na Bíblia. É batismo mentiroso, que você tem que prometer à igreja que vai sustentar, que não tem na Bíblia. Eu quero uma prova na Bíblia. A igreja presbiteriana, hoje, ela prega isso, que você tem que batizar e tem que prometer às pessoas que você tem que sustentar a igreja. Isso é heresia, isso não tem na Bíblia. Jesus não ensinou isso, os apóstolos não ensinou isso. Esse batismo mentiroso, que eu tenho que sustentar a igreja, isso é heresia. E tem os religiosos de 20, 30 anos de igreja que acham ruim, é problema seu, meu irmão. Vai ler Bíblia, vai orar, vai buscar Deus. Cego, é um cego que não lê as escrituras sagradas, só vem na conversinha fiada e não tem palavra de Deus. As igrejas pregando heresia e eles aceitando, porque não lê Bíblia, esses religiosos. Você entendeu? Esses religiosos querem feito a vontade deles. É essa raça que tem matado as pessoas dentro da igreja, impedindo a própria igreja, o sistema da igreja, falar das doutrinas falsas. A igreja não pode falar das suas falsas doutrinas, porque é santa demais. Você entendeu? O Evangelho de Cristo confronta pecado. O Evangelho de Cristo confronta o espiritismo. Eles têm um evangelho dele lá, só que pregando uma grande mentira de Jesus. Você entendeu? Fala que Jesus é um espírito evoluído, fala que a caridade salva. Isso é heresia. Como não confrontar um lixo de uma doutrina satânica dessa? Como não confrontar a doutrina da Universal, que é uma igreja mentirosa, herege, que só prega mentira? Que o próprio dono da igreja, né, que não é Deus, é o Edir Macedo, é a favor do aborto, é a favor da bebida. E tem muitos presbiterianos cachaceiros também, que gostam da cachaça. Você entendeu? Como não falar dessas falsas doutrinas satânicas? Como não falar da igreja Efraim, que é uma falsa igreja mentirosa, a igreja daqui de Irecê. A igreja Efraim só prega óleo ungido, campanha mentirosa, campanha do cajado. Eles não falam, e as pessoas enganadas cada vez mais.
Você entendeu? Doutrina que não é de Cristo, eles não falam, eles sabem. A igreja Efraim que não está na mídia é uma igreja falsa, que prega mentira, prega óleo ungido, água ungida, o pastor vai para Israel, mentira aí, cadê os pastores que não falam das falsas doutrinas? E os rebanhos indo para essas igrejas de herege. Você entendeu? A questão é essa. Como não falar da doutrina? Se eu vou falar de Cristo, eu tenho que debater com essa doutrina. Eu tenho que confrontar, não é falar mal da igreja, é confrontar essas heresias. É um batismo que não é de Cristo, um batismo falso, que você tem que prometer à igreja, que tem que sustentar. Batismo de criança, apresentação de criança que já acabou. Isso não existe na Bíblia, mas eles querem a doutrina da igreja, mas está acima da Bíblia. Isso se torna seita, isso é mentira. Isso é heresia, isso não está na Bíblia, não tem batismo de criança, não tem batismo de criança, não tem apresentação de criança, não tem. Isso acabou em Lucas 2,22, você entendeu? E Êxodo 13, apartai de mim todo primogênito, apresentar para mim todo primogênito que Deus pedia, Êxodo 13,3. Você entendeu? Aí vem com essas conversas fiadas, como não confrontar? E os religiosos pregam o amor, os religiosos frios, gelados, esses que são a raça que queria matar Jesus. E se Jesus estivesse vivo, esses religiosos já tinham matado Jesus Cristo, pode ter certeza, não tenha dúvida. Pregar o amor, por isso que hoje essas igrejas presbiterianas, essas igrejas metodistas andam geladas, mais geladas ainda, e as pessoas não se convertem. Por quê? Porque passa a mão na cabeça de incrédulo, passa a mão na cabeça de ímpio, dizendo que Jesus está pregando um amor, não confronta pecado não. Está perdendo o Espírito Santo, porque o Espírito Santo confronta pecado, a igreja precisa confrontar pecado. Mas não adianta fazer umas coisas aqui e negar outras. Não adianta. A igreja é gelada, é fria. A igreja presbiteriana hoje prega um evangelho que parece que está meio apagado. Não quer confrontar a igreja. A igreja, se confrontar, falar mal de igreja, fala mal do coach, pega o coach, leva para tua casa então, pega a palavra de motivação, pega David Leonardo, Caio Fábio e bota no teu bolso, leva para tua casa, irmão. Religioso, filho de Satanás, tu que segue Caio Fábio, tem um bocado dentro da igreja presbiteriana, a maioria dos presbiterianos segue aquele herege, pau-mandado de Satanás, o Caio Fábio, que eu conheço, um bocado, um corrompido da palavra do Senhor. E a maioria segue. Como não falar de um herege desse, de um filho de Satanás desse que se levanta contra a palavra de Deus, que era um dos maiores teólogos em 94, mas ele se corrompeu. Confia em homem. A Bíblia fala, bendito é o homem que confia no Senhor. Confie na palavra do Senhor, meu irmão. Não confie em homens, não confie em placa de igreja. Confie em Jesus Cristo de Nazaré, que é o caminho, a verdade e a vida. Você tem que confrontar, tem que falar do evangelho. O evangelho confronta pecado, o evangelho confronta as heresias. Pode ter certeza. E que Deus te abençoe, meu irmão.